Olá, graça e paz a todos. E agora vamos aqui para um estudo de Isaías capítulo 53. Então por que eu trouxe esse estudo? Justamente para a gente fazer aqui uma comparação de interpretação bíblica, tá certo? O estudo compartilha para que possamos levar mais pessoas. Sou o irmão Sérgio Oliveira, você está no canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. Eu já vou chamando aqui a vinheta. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53. Amém? Estou aqui com a minha Bíblia aberta. A minha Bíblia aqui é Almeida Corrigida e Fiel. Aqui na questão, estou com a Bíblia aqui online, tá certo? Estou com a Bíblia online, mas também eu estou com a minha Bíblia também de papel mesmo, tá certo? A minha aqui a minha tradução aqui da minha é a RA, né? Revista e Atualizada, tá certo? Mas eu vou ler aqui também na Almeida Corrigida e Fiel. Então vamos lá. Isaías 53, vou ler só a partir do 53, né? E vou ver algumas referências aqui. Ele começa assim, ó. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então aqui, por mais que o livro de Isaías, tá certo? O livro de Isaías, ele tem uma referência voltada para o povo de Israel e os acontecimentos que aconteceram do passado, do presente e do futuro. Nós temos que entender, espiritualmente falando, que quando ele fala o meu servo, né? Como ele diz aqui, ó. Abra aí também no livro de Isaías 60:15 para a gente ver a referência. Ele diz aqui, ó. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Né? Está dando referência ao povo de Israel. Salmos 44:14, ele diz, ó. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de maneiro de cabeça entre os povos. O que é maneiro de cabeça? Você olhar para a pessoa e fazer assim, ó. Né? É um maneiro de cabeça, tá certo? O qual é uma referência, claro, para o povo de Israel, tá certo? Mas também uma referência para o servo do Senhor, que é o Senhor Jesus. Claro, com certeza. Por quê? Porque aqui a palavra Eved Hashem, Eved significa escravo, certo? Ou seja, escravo de Deus, ou servo de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, quando veio ao mundo, ele disse, eu venho para fazer a vontade do Pai, ou seja, ele é um escravo do Pai. Então, a referência a Jesus. Por mais que seja referência também ao povo judeu, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz, a salvação vem dos judeus. Né? Então, nós devemos ver as referências. Quando é para o povo, quando ele se refere para o povo, e quando ele se refere para o servo que veio trazer o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que nem todo o povo de Israel aceitou a Jesus como único legítimo Salvador. Nem todo o povo de Israel escreveu a Bíblia. Nem todo o povo de Israel escreveu a Nova Aliança. Tá certo? E nem a Velha. Tá certo? Eles participaram, mas não escreveram. Ou seja, e principalmente na Nova Aliança, eles não creram em Jesus Cristo. Então nós temos que entender isso. Então quando ele fala do povo, meu povo, ele não está falando de todo o povo. Até porque em Isaac será chamado a tua descendência. Então nós temos que ver a forma literal e a forma espiritual. Nós temos que entender o que é literal e o que é espiritual. Então você vê que ele está falando o escravo do Senhor. Ele está dando uma referência ao povo, né? Porque também ele chamou o povo de Israel a partir de Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó veio as 12 tribos. Para dali vinha a semente divina, que é o Cristo, o Messias, que veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas como os judeus ortodoxos não creem em Jesus, eles temem, eles procuram referência, eles procuram de todo jeito, e só pelo literal. Onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o meu reino não é deste mundo, o reino de Jesus é espiritual. Só que se a pessoa não entender isso, ela só vai pelo literal. É como o teólogo, o teólogo judaico, o rabino, aquele que vai só pelo literal. Ele vai entender só pelo povo dele, o povo judeu, só pelo literal. Ele de maneira nenhuma vai entender que Jesus expandiu a verdade, expandiu a obra, expandiu a salvação a todos os povos por intermédio de Jesus Cristo. Aí ele não quer entender, porque só ele que ele acha
Não todos, né? Tem os judeus messiânicos que creem em Jesus Cristo, mas o ortodoxo não, ele crê que só eles é que têm o direito. Onde o próprio Deus diz que é para o mundo todo. Quando começou lá em Adão, tanto é que quando começou lá em Adão, a história bíblica, era para o mundo todo, só que duas sementes separaram. Nós fizemos até um estudo agora, terminando a série de estudos, Um Mundo, Dois Povos. Depois você dá uma olhada lá. Então, meus amados, Isaías 53, ele traz várias referências da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Até porque Eved Hashem significa escravo de Deus. O Senhor Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai, ele é um escravo do Pai. E nós também, em uma certa referência, os filhos de Deus, na luz espiritual da nova aliança, também somos escravos de Jesus, porque a nossa salvação, o Pai só nos salva se nós aceitarmos Jesus como o único legítimo Salvador. Se nós não aceitarmos, a palavra de Deus diz que nós não somos filhos, porque Jesus Cristo disse, né, que só ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então os judeus ortodoxos, ele pode até ter um conhecimento muito grande da questão do hebraico, claro, é a língua que eles falam, que é a questão da Torá, os 5 livros, o Pentateuco, tá certo? E os outros escritos deles lá, como o Talmud, né, a Kabbalah e todos. Mas se ele não entende, não adentra na nova aliança, com maiores e superiores promessas, eles ficam só na promessa terrena. Onde Jesus veio trazer, o apóstolo Paulo disse, né, por Shaul, disse, olha, se nós esperarmos em Deus só nesta vida, nós somos mais miseráveis dos homens. Então eles esperam em Deus só nesta vida. A palavra de Deus diz, né? O apóstolo Paulo disse, quem espera só que no literal, na forma carnal humana, são os mais miseráveis dos homens. Ou seja, porque Jesus, ele disse, ó, que venha o teu reino. Nós temos que viver o reino agora. É o reino espiritual. Mas se nós entendemos que só é literal, realmente nós vamos ficar só na letra. E a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então nós temos que entender por aí. 41, Isaías 41, 8, né? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu a quem tomei das extremidades da terra, chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então aqui ele está falando categoricamente, né? De Abraão, né, trazendo a referência para Jacó, porque de Jacó veio as 12 tribos, das 12 tribos veio o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele está falando categoricamente, tá certo? Mas das 12 tribos, a linhagem, Deus nos chamou para vir quem? Qual era o principal motivo que Deus chamou o povo de Israel? Não foi para vir o Messias, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O próprio João Batista, quando viu, disse, eis o verdadeiro Cordeiro de Deus. E eu não sei por que os judeus ortodoxos ainda teimam nessa questão. Quer dizer, e sei, né? É profético, né? E sei. Mas eu oro para que eles entendam. Dentro do espiritual, se você fosse ver só na letra, a letra mata. Então aqui ele faz uma referência a Abraão e a Jacó e ao povo de Israel, porque Jesus Cristo, a salvação vem dos judeus. Mas o que era o principal motivo, não era vir Jesus Cristo? Para a salvação da humanidade pela graça e pela fé. Amém? Então não, nós temos que entender isso. Quanta pessoa não entender isso? E o livro de Hebreus é o elo. Eu não vou entrar agora aqui no livro de Hebreus, mas depois eu vou pegar uma referência do estudo de Hebreus para trazer para nós. Porque o livro de Hebreus, ele é o elo da velha para a nova. Ele explica o que aconteceu na velha, resumidamente, e o que é necessário para entrar na nova. Por que foi feita uma nova aliança? Com maiores e superiores promessas. Tanto é que a promessa da velha aliança era o povo entrar na Canaã, na terra de Canaã. E eles adentraram com muita luta. Mas qual é a promessa para nós? O Israel espiritual de Deus, aqueles que têm fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nova Jerusalém. Então você vê que a promessa da velha se cumpre na nova. Era uma referência, era uma sombra. Paulo disse, tudo isso aqui é sombra daquilo que havia de vir, mas o corpo é de Cristo. Amém? Então tem outras referências aqui, mas o tempo não vai dar. Então vamos aqui olhar as partes principais aqui no livro de Isaías, capítulo 53, para nós finalizar, né? Ele diz, ó, verso 3, ó. Verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não, todas essas características do que diz aqui, pega na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi ferido pela nossa iniquidade, ele morreu por causa do nosso pecado, ele foi crucificado. Está aí a verdade. Aí
Os rabinos dizem que não, é a tradução que está errada, não faltou ali uma vírgula, faltou um ponto para explicar melhor. Meus amados, nós temos que você não pode entender só pela letra, você tem que entender espiritual. Alguns rabinos que explicam só estão entendendo literal. Onde Jesus disse, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Está aqui, até pela letra você entende também, que está trazendo traz a referência do povo, mas dentro da referência do povo, traz a referência para Jesus Cristo. Então Isaías 53 está provado, está falando de Jesus, é uma referência a Jesus Cristo. O livro de Isaías é uma referência ao povo judeu, ao povo de Israel. Mas por que Deus chamou o povo de Israel? Qual foi o principal motivo? Para dali vir a semente santa, Jesus. Tanto é que veio da linhagem de Davi, de Adão. Tanto é que há uma cronologia, né, familiar, uma cronologia, uma descendência da linhagem. Aí ele diz aqui, ó: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem foi que o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós sabemos? Jesus Cristo. E a pessoa teme dizer, os rabinos temem dizer que Isaías 53 não fala de Jesus. Está aí comprovado. Aí fica dizendo, é erro de tradução. Porque lá na tradução, e outros pontos aqui que a gente acabou de ver aqui, fala do povo. Sim, tem momentos que fala do povo, mas tem momentos que a referência é para Jesus, e essa referência aí totalmente é para Jesus Cristo. E mesmo que estivesse falando do povo, que o povo também foi oprimido, o povo também foi levado para outras nações, profeticamente, o povo também sofreu, o povo também é perseguido, mas nem todos. Tem aqueles que conseguiram fugir, tem aqueles que não aceitam Jesus até hoje. Porque em Isaac será chamada a tua descendência, ou seja, Jesus Cristo disse para os fariseus. Eles disseram, não, nós somos filhos de Abraão. Jesus Cristo disse, se Abraão fosse o vosso pai, vocês compreendiam a mim, mas pelo contrário, vocês querem me matar. Então você vê que há uma denotação espiritual, é na mente, não é só na carne, não é só fisicamente. Então eles podem ser judeus fisicamente, né, na carne, mas na mente eles não são verdadeiros Israel espiritual, porque não receberam Cristo. Por isso mesmo a profecia diz, né, eu venho para os meus, mas os meus não me receberam. Então ele diz aqui, ó, e muitas outras referências, Isaías 53, né, não vai dar tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né, acho que vou ter que fazer a segunda parte aqui desse vídeo. Mas ele diz assim, ó, e puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que ele nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Outra referência a Jesus, né, porque o Senhor Jesus foi sepultado na sepultura de um rico, José de Arimateia. E posso trazer mais referências daqui para lá, ó. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Quem foi que fez isso? Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, através do seu sacrifício, pode fazer isso, meu irmão. Nem um cordeiro que foi sacrificado podia fazer ali apenas um símbolo, uma referência daquilo que havia de vir. Mas os rabinos, os judeus ortodoxos, ficam teimando e não aceitar Jesus como único legítimo Salvador. Querendo viver na letra, querendo viver na tradição, onde a próprio livro do profeta deles fala a referência de Jesus Cristo. Fala de Israel, fala. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Nem todos aqui pegam a mesma referência. Por quê? Por quê? Porque muitos lá não aceitam Jesus como único legítimo Salvador. Então aconteceu com eles, aconteceu. Por quê? Porque deles veio Cristo, veio Jesus Cristo. E cumpriu tudo isso aqui que está dizendo em Isaías 53, tá certo? E muitas coisas, meus amados, muitas coisas. Mas é isso, né? Nós vamos finalizar por aqui. Acho que deu para entender aí a questão de Isaías 43. Então o vídeo vai ficar muito extenso, mas já agradeço aqui a sua atenção. Depois você lê todo o livro de Isaías 53 e medite naquilo que aconteceu com Jesus Cristo, tá certo?